Você sabia que o nosso time de seleção, a seleção brasileira, que está lá na Copa do Mundo do Catar, não tem na sua equipe um profissional de psicologia? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Ei, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do conteúdo do vídeo, deixe o seu joinha, compartilha com quem você acha importante ter esse conhecimento. Ative o sininho das notificações para receber mais conteúdos. E vamos falar sobre o tema de hoje. Gente, é isso mesmo que vocês viram no início do vídeo. Eu, tô meio passada com essa notícia que eu li, que a nossa equipe da Seleção Brasileira de Futebol não tem um psicólogo na sua equipe. Como que pode isso, minha gente? É fisioterapeuta, tem médico, tem o técnico e tudo mais, e não tem um profissional de saúde mental. Eu li essa notícia no site da UOL. Eu já tinha escutado alguma coisa no perfil de um profissional de psicologia que eu sigo lá no meu Instagram. Inclusive, vou deixar aqui, você que não me segue, me siga lá também. E aí, no site da UOL, que fala sobre isso. Como assim, Brasil, a nossa seleção brasileira está sem psicólogo? Primeiro, deixa eu te contextualizar aqui. Sou estudante do último período do curso de psicologia. E dentre os vários campos de atuação que pode trabalhar o profissional de psicologia está o esporte. Por isso, a psicologia do esporte. E aí, o que faz um psicólogo do esporte, então? Já que ele é um profissional de saúde mental, o grande objetivo dele é justamente o quê? Perceber quais são os fatores psicológicos que interferem no desempenho dos jogadores em campo, nas suas atividades, no dia a dia enquanto jogadores de futebol. E como que esse trabalho, essas relações que são estabelecidas a partir desse universo do futebol, afetam também as suas emoções, o seu desenvolvimento psíquico. Gente, a notícia, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá no site da UOL, que foi publicada no dia 23, agora, recente, dia 23 de novembro, que fala de que a Comissão Técnica de Futebol da nossa seleção brasileira não tem psicólogo em sua composição. Inclusive, o site traz também, a notícia traz, de que a última vez que a seleção teve um psicólogo dentro da sua comissão foi no ano de 2014, foi na Copa do Mundo de 2014, e que também, pelo que consta na notícia, não houve um trabalho estendido a longo prazo, foi um trabalho mais de enxuga-gelo, vamos dizer assim, para atender as emergências que ali surgiam, né? E aí a gente fica pensando, né? Então, em 2018, a nossa seleção brasileira também estava sem um psicólogo. Então, gente, em 2014 foi a última vez que a seleção teve um psicólogo de perto. Na verdade, foi um enxuga-gelo, porque a psicóloga, pelo que está na notícia, viu, minha gente, que é a fonte que eu estou usando da informação no site da UOL, diz que foi quando surgiu uma emergência, que alguns profissionais, acho que o goleiro e um outro jogador, tiveram uma crise de choro ali antes da disputa de pênaltis, e aí chamaram uma psicóloga para atendê-los, né? Então, mas fora isso, me parece que não teve aquele acompanhamento sistemático, mais prolongado, mais preventivo, que seria esse aí o objetivo ali do trabalho do profissional. Mais preventivo do que ficar enxugando gelo, ficar na função de paliativo ali, quando o problema já está instalado. Não estão dizendo que é atribuição do psicólogo fazer o Brasil ganhar exatamente, né, gente? Mas Até meme, o Brasil levou 7 gols da Alemanha. E olha só, a nossa seleção estava realmente, mostrava-se em campo uma seleção muito desequilibrada. Uns jogadores que não conseguiam se conversar em campo, que não tinham ali um equilíbrio, uma conexão necessária para que pudesse fluir bem aquele futebol. E aí, né, minha gente, deu no que deu, a nossa seleção levou 7 gols. Isso também traz que, para a Confederação Brasileira de Futebol, parece que tá tudo bem, parece que não é tão extremamente necessário que haja um psicólogo dentro ali da comissão técnica, compondo a comissão técnica, para avaliação dos jogadores, para esse acompanhamento mais de perto das questões psíquicas e emocionais desses profissionais. Isso é chocante, né, gente? Quando a Confederação Brasileira de Futebol, a justificativa foi de que o prazo da disputa seria muito curto
e não teria tempo hábil de estabelecer o vínculo entre os profissionais e os jogadores, o que não permitiria aí fazer o trabalho como deveria ser feito, segundo consta no site da UOL. Em 2018, em que a seleção foi conduzida pelo Tite, o técnico daquela época, teve algumas visitas de psicólogos, mas também não me parece que foi nada sistemático, nada mais prolongado. E este ano o fato é que a nossa seleção está sem um profissional de psicologia. Brasil, como assim? Olha a exigência emocional desses profissionais. Olha o primeiro jogo do Brasil, gente, o que foi aquilo? O que aquele menino Richarlison fez naquele campo? Quase que um milagre, né? O primeiro tempo foi daquele jeito, meio desanimado, né? E o menino voltou com sangue nos olhos no segundo tempo. Como que essa cobrança emocional, psíquica que há para com esses jogadores, que já acontece, mas especialmente em campeonatos mundiais, é muito maior. Como que esses profissionais, além do preparo físico, do preparo em questões fisiológicas, com médicos, com fisioterapeutas, nos treinamentos ali que eles têm que realizar constantemente, periodicamente, quase sempre, como que ele também não ouve um profissional que não deveria ser apenas para levar para a disputa no Catar? Deveria ser antes, deveria ter começado há muito tempo a preparação também emocional, psíquica desses jogadores. O que vocês acham disso? Você sabia disso? Você sabia que a seleção brasileira não tem um psicólogo na sua comissão técnica? E que a última vez que teve foi em 2014, de lá para cá teve, como diz a notícia do site da UOL, visitinhas de psicólogos na Copa do Mundo de 2018, mas que de lá para cá não teve um acompanhamento sistemático, prolongado, preventivo com o psicólogo. Aí o que acontece? Alguns jogadores, aqueles que valorizam a importância disso, que se despertam para isso, fazem o seu acompanhamento por fora, com o seu psicólogo clínico. Mas a ideia do psicólogo dentro da comissão técnica não é fazer consultório, não é fazer psicoterapia, mas é justamente trabalhar na equipe multidisciplinar, com o médico, com o fisioterapeuta, com o técnico, com toda a comissão técnica, com todos os profissionais que fazem parte daquele quadro ali, que acompanham a seleção para onde ela vai. É um trabalho multidisciplinar, é um trabalho em conjunto. O psicólogo ele vai respeitar com certeza, assim como tem que respeitar o sigilo das informações que aqueles jogadores trazem para eles, mas aquilo que for necessário ser compartilhado, que for permitido dentro da ética profissional, para o melhor desempenho dos jogadores, para o desenvolvimento destes profissionais, deverá ser compartilhado ali dentro da comissão técnica. Então, assim, o trabalho do psicólogo dentro da comissão técnica do futebol, da seleção, no caso aqui, não seria fazer psicoterapia, que é aquela busca do autoconhecimento, aquele trabalho mais prolongado. Não. O objetivo é justamente buscar o equilíbrio emocional dos jogadores, o equilíbrio do time, para o melhor desempenho deles em campo, e também atender às emergências que vão surgindo. Por exemplo, quando o jogador tem uma contusão, que ele fica fora do campo, fica sem jogar por um tempo, como aconteceu com o Neymar, que provavelmente só vai voltar na final, pelo que as notícias estão mudando aí, né? Está afastado. Quanto que isso afeta o emocional, o psíquico de um jogador, por exemplo? Quando o time tem, por exemplo, sucessivos resultados ruins, né? Que nem no último jogo do Brasil, assim, ganhamos de 1-0, né, gente? Mas foi um jogo muito difícil, muito apertado. Tu vem com uma pressão muito grande, pensando no Richarlison, que foi aí o garoto prodígio, o garoto que se destacou no primeiro jogo, ali de abertura, mas que ao mesmo tempo no segundo jogo não conseguiu fazer nenhum gol, por exemplo. E com certeza, aí eu falo por mim, eu lancei minhas expectativas nele, assim como muitas pessoas lançaram. Ele virou assim, depois do primeiro jogo só se falava em Richarlison, aquele lance maravilhoso do segundo gol. Mas assim, olha quanta pressão psicológica em cima desse rapaz, desse jovem, desse jogador. Como não merece atenção o quesito emocional, o quesito psicológico. Por exemplo, questões de conflitos entre os próprios jogadores, porque são várias pessoas que pensam de formas diferentes, que agem, que têm ideologias diferentes, em algum momento eles se chocam, as ideias se chocam, e pode gerar algum conflito, isso pode atravessar na hora do jogo, em campo, na atuação. Questões pessoais, que os jogadores têm as suas famílias, que eles inclusive deixam de certa forma para trás, ficam muito tempo distante, principalmente em torneios assim que exigem muito mais a presença mesmo física deles. Então, assim, o quanto que essas questões, se tem um familiar passando mal, muito doente, se estão passando por algum problema pessoal que seja familiar, o
quanto que isso afeta o desempenho desse jogador em campo, gente, isso não tem como negar. Em tempos que nós estamos vivendo de ansiedade e depressão, quando esses jogadores têm as crises de ansiedade, quantos deles devem ter que lidar com isso o tempo todo, não é? A cada jogo que termina, já pensando no próximo, que são principalmente agora no início, né, dos primeiros jogos, são espaços curtos de tempo de um jogo para o outro, eles têm que se recuperar, se restabelecer para o próximo jogo. Então, assim, olha o quanto que isso é importante, o quanto que isso faz diferença e quanto que é meio perplexo não ter um psicólogo ali acompanhando aqueles profissionais. O fato é, gente, que a psicologia tem muito que conquistar, tem muito que avançar. Então, assim, infelizmente, não acreditam muitas pessoas, muitas instituições, porque eu penso que a Comissão Técnica, a Confederação Brasileira de Futebol é uma instituição muito importante, o quanto que ainda não conseguem perceber a importância do profissional de psicologia ali dentro com eles, naquela instituição, naquela comissão técnica, no caso, e que, assim, são muitas barreiras para vencer, para ultrapassar. Aos pouquinhos isso vai acontecendo, vai sendo conquistado espaços. Mas para mim, eu confesso para vocês que é chocante. É chocante pensar que no contexto de tanta pressão psicológica, emocional, de tanta cobrança e de tanta exaustão física e mental, estes profissionais, os nossos jogadores em quem nós depositamos a nossa esperança, as nossas expectativas, eles não têm um acompanhamento psicológico ali, eles não têm uma assistência psicológica dentro da comissão técnica, sabe? Situações como o Neymar, que é um dos grandes jogadores que nós temos no Brasil, no mundo, na verdade, e que mal entrou em campo no primeiro jogo e agora é possível que só volte na reta final, sabe, gente? O quanto que isso deve afetar a vida daquele garoto, psiquicamente, emocionalmente falando. E aí, o que você pensa sobre isso? Sobre a seleção brasileira de futebol estar na Copa do Mundo no Catar e não ter um profissional de psicologia para prestar assistência psicológica aos seus jogadores. Então, gente, esse era o vídeo de hoje, meio que um desabafo também, porque depois que eu fiquei sabendo dessa notícia, eu falei, como assim o Brasil, né? A nossa seleção está desassistida emocionalmente, psiquicamente lá no Catar. Mas enfim, quem sabe a partir desse movimento, das notícias, a Confederação Brasileira de Futebol tenha, né, aí a idade, né, tenha aí a presteza de poder contratar um profissional para prestar assistência psicológica aos nossos jogadores. É isso, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, comente aqui o que você achou, o que você acha disso, do Brasil estar sem um acompanhamento psicológico, uma assistência psicológica lá no Catar, e vamos conversar um pouquinho mais sobre aqui nos comentários. Tchau, até o próximo vídeo.